Muito bem, turma. Voltando agora já para apresentar o material a vocês, tá? Como eu disse no vídeo anterior, esse material está preparado excepcionalmente com muito louvor para Jesus, para a nossa igreja Remacabo. O foco é para musicalização infanto-juvenil, mas não impede que as demais pessoas de todas as idades possam se utilizar dele para também engrandecer o nome do Senhor Jesus aprendendo música. E aqui é a apresentação, né? Esse material ele foi elaborado, é uma breve apresentação de conhecimentos básicos, é básico mesmo, sobre teoria musical, certo? Que teoria musical, introdução e desenvolvimento de instrumentalização e noções e práticas de vocalização, porque nós temos também em nosso grupo quem está se preparando para a voz. Louvado seja Deus! E aí eu dividi esse material em 3 sessões. A primeira sessão é essa, que eu já vou explicar hoje, nesse momento, sobre teoria musical. Em um outro momento, eu vou passar o outro slide, outro conteúdo, né, outro arquivo sobre os instrumentos. E em outro material vai ser o arquivo sobre as técnicas vocais, certo? Tudo isso só vai funcionar se a gente deixar nas mãos do Senhor Jesus. Colocar em nome dele, porque não é nada para nós. Como tem aqui que eu coloquei um versículo para a gente se nortear, a ele seja a glória para sempre. Amém. Está lá em Romanos 11:36 e nunca esqueça, tudo que a gente fizer tem que ser para glorificar o nome de Jesus. Então, aqui, se alguém chegar para você, com exceção de quem já está aí desenvolvido, né? Temos alguns aí que já estão já numa caminhada bacana, mas aí se perguntar o que é música, né? Você está aí tocando, está cantando, está dançando, mas e o que é a música? Né? Então, você vai poder agora responder que música é a arte de combinar os sons ou notas musicais, o tempo e o ritmo. É uma combinação de som ou de notas musicais junto com o tempo e com o ritmo. E isso vocês vão ter o conhecimento daqui a pouco, tá? Aí tem um dado importante que existe o som musical que é o resultado das vibrações regulares e definidas, como por exemplo o som do piano, do violão, dos instrumentos de percussão, entre outros. Sempre existe uma confusão sobre o ruído, uns barulhos estranhos, que eles não são sons. Por que eles não são sons? Porque os ruídos eles são os resultados das vibrações sonoras irregulares e indefinidas. Por exemplo, o pessoal costuma falar o som do trovão. Não é o som do trovão, é o ruído do trovão, forte e intenso. O ruído do motor de carro. Você não consegue definir qual é o motor que está fazendo barulho. Né? Se estiverem muito juntos numa corrida de carro, por exemplo, você vai conseguir identificar na hora se é um motor de uma Ferrari, de uma McLaren, e aí vai, tá? Só para vocês terem noção do que eu estou falando sobre essa ideia de música, combinações de ruídos, deixa eu pegar aqui um exemplo. Um exemplo aqui sobre... Aqui é uma base, né, de piano. E aqui é um som. O som do dó. Som do ré. Isso aqui você sabe. Mi, fá, sol, lá, si, dó. Certo? Isso é som. Eu posso combinar esses sons e formar um acorde. E você vai saber o que é acorde futuramente. Acorde de dó maior. Isso eu consigo definir. Eu sei que isso aqui é um som de piano. Por exemplo, eu posso definir aqui um som de... Vamos ver aqui uma percussão. Sei que isso aqui é bateria.
está definido, certo? Eu posso definir também, um exemplo aqui, vamos ver, é um som de um instrumento chamado strings, que é um conjunto de outros sons. Se eu colocar aqui para vocês, vocês vão saber que som é esse. Som de uma flauta. Vamos ver aqui um outro. Que o teclado ele pode simular vários sons também. Vamos ver aqui uma... tem vários sons. Por exemplo, aqui. Você vai saber que isso aqui é um som de um sax, ok? Então, só para vocês terem noção que o som ele é bem definido, você vai conseguir identificar o que é que está sendo ouvido aí, interpretado pelo seu ouvido. Vamos avançando aqui. Foi visto que é música, né? Aí dentro da música, falando do nosso coleguinha, o som, certo? Que ele é a base da nossa música, falando do som, vocês vão ter agora o conhecimento sobre as propriedades do som. Que é isso? É próprio de um som eles ter uma duração. O que é isso? Duração é o tempo de propagação de determinado som, que pode ser longo ou curto. Ou seja, quanto tempo está durando eu ouvir aquele som, né? O tempo de duração está durando um tempo. E existe um conhecimento muito profundo sobre isso, mas basicamente sobre tempo de duração musical é isso aqui. Vou tocar. Foi isso. Deixa eu colocar aqui um som de um piano. Certo. Aí aqui foi curto o tempo, mas eu posso colocar esse som mais... Tá demorando mais. Tá vendo? Isso é o que chama de duração, certo? Foi curto. E aqui tá demorando um pouco. Ok? Então, ele tem a duração, tem também a intensidade, né? A intensidade é a força, a pressão exercida no som quando ele é produzido, e essa força ela pode ser forte ou fraca. Aqui no nosso piano, eu vou trazer como exemplo, nosso piano aqui, para vocês terem noção. Eu estou tocando aqui, você quase não está escutando o som, tá vendo? Está simulando que o som, a intensidade está fraca. Tá vendo? Você não escuta. Vou colocar no volume máximo, você não ouve. Porém, eu vou agora botar mais força para eu tocar agora. Olha, escutem. Mais forte. É como se a intensidade desse a sensação, trouxesse a sensação de que o volume está baixo ou alto. Vou trazer aqui, colocar isso aqui no exemplo. Colocar aqui, por exemplo, aqui no strings. Colocar no strings aqui para você ver essa ideia ter a noção da intensidade. Você vê que ele está médio, já está forte. Agora ouça ele fraco. É como se eu estivesse precisando de colocar muita força para você poder ouvir o meu som, ok? Isso é uma simulação máxima, intensidade. Voltando para as explicações aqui, depois da intensidade você vai ter a noção de altura,
né? Você diz, baixa esse volume, baixa o volume. O volume é a frequência que indica se o som é grave ou agudo. Então, existe essa confusão entre altura e intensidade. Então, a partir de hoje, quando você estiver ouvindo o seu som aí no seu fone de ouvido, você vai diminuir a intensidade se você não quiser ouvir um som alto. E vai aumentar a intensidade se você quiser ouvir um som baixo, né? Ou o contrário, desculpa. E a altura, ele é a frequência do som, que vai indicar se ele é grave ou agudo. Aqui de novo no nosso piano, eu tô aqui, tá grave. Aí aqui já tá ficando mais agudo. É como se você tivesse a ideia do som fino ou som grosso, né, no popular. Agudo, certo? Continuando. E aí vem também o timbre. São propriedades do som, o timbre. Tá aqui. O timbre, ele é uma parte valorosa na qualidade, no som, porque ele vai indicar a qualidade de onde é que o som está sendo produzido. E essa qualidade, ela vai indicar se a origem é de um instrumento musical, se a origem do som está vindo do canto dos pássaros, se a origem do som é de uma voz humana. O timbre, ele vai identificar a qualidade, a característica do som. Por exemplo, o timbre que vocês estão ouvindo de mim é um timbre de voz humana. E mais precisamente com a altura que na parte técnica vocal é chamado de soprano, né, que fica entre o grave e o agudo, fica aqui no meio, um exemplo. É o timbre da minha voz. Tem gente que tem a voz mais fina, tem gente que tem a voz mais grave, mais grossa, como se diz. Então, é a qualidade, a voz humana. Aí você pode identificar se é uma voz de homem, voz de mulher. É uma qualidade do som. É importante vocês terem essa noção, tá? Estudou as propriedades. Aí a gente vai passar agora para avançar nos elementos da música. Eu vou parar esse vídeo e vou fazer outro para não ficar tão longo e você ficar com sono aí, tá bom? Até daqui a pouco.